Bom, irmãos, boa noite a todos, mais uma vez, né? Vamos abrir Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 31 ao 35. Diz assim: Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença, Pai, nessa hora, Pai, aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos dar a unção do Senhor, Pai. Nós reconhecemos total dependência, Pai, da Tua presença, da Tua manifestação aqui no nosso meio, Senhor Jesus, vivificando a palavra, Pai, falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê a unção, Pai, para falar e a unção para ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos corações essa noite, venha nos dar um espírito de revelação, Senhor Jesus. Abrir o nosso coração, abrir os céus, Pai, para que possamos conhecer mais o Senhor mesmo, Pai. E que Cristo seja glorificado, Pai, nessa noite. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor venha, na autoridade do Teu nome, Pai, repreender toda obra contrária, toda distração, Senhor Jesus. Tudo aquilo que vem querendo nos levar para longe de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém. Bom, irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos estudando, né, o discipulado de Pedro. Estamos procurando ver na vida de Pedro, né, alguns princípios, né, que um discípulo deve ter na sua vida, né? Princípios que o Senhor foi tratando com Pedro, né? Um discípulo é o quê? Vocês lembram, né? É um aprendiz de um mestre, né? Jesus era o mestre de Pedro, estava ali ensinando muitas coisas para Pedro. Ou seja, nós estamos procurando ver nos evangelhos, né, ali os princípios fundamentais para a vida de um discípulo de Cristo. Semana passada, nós avançamos um pouquinho, nós vimos 2 temas, né, nós chamamos de marcas, né, 2 marcas, né, inegociáveis para um discípulo, né, marcas características de um discípulo. Nós vimos uma questão de renúncia, como a renúncia deve acompanhar a vida de um discípulo, né, nós falamos lá de aquele que não deixa pai e mãe, né, naquele sentido exterior, né, não deixa bens, não confia no dinheiro, nas coisas, nos bens. E falamos também a respeito de compromisso. Um compromisso de um discípulo é aquele que tem um compromisso alinhado com o Senhor, com os propósitos do Senhor, que não tem expectativas falsas a respeito do Senhor, né? Ele segue o Senhor e vai ao Senhor simplesmente porque ele ama o Senhor, né? Ele quer estar com o Senhor. Pedro diz lá no fim, né, como nós vimos no final da semana passada, quando o Senhor Jesus diz para todos lá, né, querem também vocês retirar-vos, né? Disse lá para os 12, né, no caso. Aí Pedro diz, não, só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, o apego dele ao Senhor estava ali baseado nas palavras. Mesmo com todas as fraquezas de Pedro, né? Como nós temos visto aqui, né? As fraquezas de Pedro, não esqueçam disso, são as nossas fraquezas também, né? A gente sondar a nossa vida, a gente vai encontrar muita coisa. Por isso que a vida dele, né? A experiência, o Senhor discipulando Pedro é um paradigma, né? Para a gente ser discipulado pelo Senhor e também discipular, né? Às vezes o Senhor não vai nos usar para discipular pessoas. E ali tem muito princípio, é muito rica a experiência de Pedro com o Senhor, né? Hoje nós vamos avançar, ver algo que permeia tanto a renúncia como o compromisso, né? Que tá nesse texto que nós lemos, né, irmãos? Que é o tomar a cruz, né? É Deus tratando, né? Semana passada nós vimos Deus tratando um pouco ali o exterior, né? Pedro renunciando coisas, pessoas, relacionamentos, aquilo tudo tendo que passar ali, Pedro tendo que ser tratado naquelas áreas. Agora o Senhor vai tratar o interior de Pedro, né? Talvez, né, na minha opinião, com certeza, né, no Evangelho, é central no Evangelho a cruz, né? É centro do Evangelho. É a lição mais preciosa e mais importante para a vida de um discípulo. Que é o Senhor agora tratando não o exterior, mas tratando o interior. Se o interior de Pedro não fosse mudado e transformado, né, não adiantava ele renunciar à família, ele largar tudo, ele seguir o Senhor, porque nada daquilo teria sentido, né? O que traz sentido é quando o nosso interior é tocado, nossa natureza é mudada pelo Senhor, né? Então, vamos lá. Vamos começar então. Nós lemos aí, né, no verso 31,
Diz assim: então começou ele a ensinar-lhes, ele quem? Jesus, né? Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Verso 32, e isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Diz aí que Jesus começou, né, irmãos, a ensinar-lhe que era necessário o quê? Sofrer, ser entregue, né? Ser rejeitado, né? Ser morto e ressuscitar. Enfim, em resumo, Jesus estava ensinando o que para eles? Sobre o sacrifício, né? Sobre a obra da cruz. Jesus estava anunciando ali para eles, né? Diz a palavra que Jesus começou a ensinar-lhes sobre aquelas obras. Interessante, né? No começo do versículo 31. Ou seja, Jesus tinha andado com eles 3 anos, certo? Né? Ali já faltava meses para ter a crucificação. E só alguns meses antes o Senhor, aqui diz a palavra que então começou ele, Jesus, né, a ensinar-lhes essas coisas. Por que será que Jesus deixou para falar só ali no finalzinho? Quando estava quase para ir para a cruz, lá, quase para ser preso ali já em seguida. Irmãos, com certeza, né? Com certeza não, mas a gente pode imaginar que seria muito difícil para eles suportarem essa ideia, né? De cruz. Cruz para nós todos é sempre muito difícil, é um assunto difícil, né? Morte, ser separado do Senhor, eles estavam ali vivendo, tendo muitas alegrias ali com o Senhor, vendo milagre atrás de milagre. Com certeza o Senhor deixa para anunciar ali alguns meses antes só, porque talvez eles não pudessem suportar, né? A fé deles fosse prova demais para eles ali. Então Jesus, diz a palavra que Jesus começa a ensinar. Interessante, né? Não diz que Jesus comunicou eles. Falou assim, ó, vai acontecer isso, 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 aquilo. Mas a palavra usa uma expressão muito bonita aí, né? Diz que ele começou a ensinar-lhes. Olha que lindo. Ensinar-lhes, né, como nós dizemos em resumo, nós dizemos, sobre a cruz. Aqui a gente vê como é fundamental a gente, às vezes, debruçar na palavra para estudar sobre a cruz. Né? Jesus começou a ensinar. Discípulos precisam ser ensinados sobre o quê? Sobre a cruz. Né? Nós precisamos aprender, porque discípulo precisa aprender sobre a cruz. Jesus começou a ensinar para os seus discípulos sobre a cruz. E, lógico, né, como nós dissemos que Jesus, meses antes só, vai anunciar para eles, realmente era pesada, a mensagem era pesada, difícil para eles aceitarem. Né? Tanto que Pedro, né, nós vemos no final do versículo 32, diz aí a palavra, Pedro começou a reprová-lo, no final do verso 32. Pedro reprova Jesus. Pedro fala, opa, não, Senhor. Né? Em Mateus, né, diz, nesse mesmo momento aqui, Mateus diz assim, tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Pedro manifesta aqui, né, irmãos, quando ele ouve sobre a cruz, né, ele chama Jesus à parte. Olha o que ele faz. Ele chama Jesus ali para um canto e fala, Jesus, não, isso não, né? Ele reprova, diz a palavra, que ele reprova, Senhor. Nós podemos dizer que Pedro ali está manifestando, né, irmão, a sua vontade, a sua carne, a sua natureza, né, de não querer que o Senhor sofra, né? Ele tinha zelo pelo seu Senhor também. Não, Senhor, isso não vai te acontecer, né? Mas também talvez o que seria dele, né? Aquele Senhor ia sofrer tudo aquilo? Não, Senhor, vai morrer, né? Pedro manifesta ali, né, a sua carne, né, o seu senso de autopreservação. Senhor, tem compaixão de ti mesmo, como nós vimos em Mateus. Essa é a manifestação. E aí Jesus repreende ele, né? Diz no verso 33, Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, Jesus repreende a Pedro, né? E repreende como? Duramente, né? Talvez é difícil ouvir, né? Isso. Imagina a gente ouvir isso da parte do Senhor. Mas isso mostra como que a importância da cruz e dessa obra, né, do Senhor tocar no nosso interior, dessa nossa natureza se manifesta. Como ela é prejudicial. Jesus ali fala que Pedro estava sendo boca de Satanás, né, para a vida de Jesus. Estava emprestando a boca para Satanás ali, né. As palavras eram duras, irmãos, mas o tratamento da cruz, né, na nossa vida, Deus tocando lá no nosso interior, às vezes tem que ser duro, porque a gente é muito duro. Né? Essa carne, nossa vontade é muito dura, a gente é obstinado, assim, muito duro. E o Senhor precisa tocar, e muitas vezes a repreensão é dura para esse sentido, porque ela é fatal, né? Ela dá lugar, que Jesus diz, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. O que é cogitar?
não pensa, né? Suas intenções não são para as coisas de Deus, e sim para as coisas dos homens. Aí que estava o perigo, né? Não são das coisas de Deus. Eis o problema, né, irmãos? O interior do homem, né? Aí, Pedro ali mostrando que os pensamentos, as intenções deles visavam o homem. E esse não deve ser o intento nem os pensamentos de um discípulo de Cristo verdadeiro, né? Colossenses já nos diz, né? Pensai nas coisas do alto, não em si mesmo, né? Ou seja, irmãos, o eu de Pedro precisava ser tocado. Toda essa introdução que nós estamos fazendo para lembrar que o centro ali era o Senhor Jesus precisava tocar naquela natureza ali de Pedro, né? No coração dele. Então Jesus vai agora, depois daquilo, Jesus repreende a Pedro, né? Arreda de Satanás, não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. E aí diz no verso 34: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Diz aí que Jesus faz o quê? Convoca uma multidão, né? E juntamente os discípulos. Ou seja, irmãos, Jesus faz, depois daquilo ali que aconteceu, Jesus falou: agora é a hora de tratar um assunto com vocês. Aí Jesus chama a multidão. Aí não era só para discípulos, Jesus manda falar, chama todo mundo ali, né? A gente vê a necessidade do Senhor expor aquilo ali de uma forma ampla, né? Para todo mundo. Ou seja, a cruz era só para discípulo? A cruz era para todo mundo. Todo mundo vai conhecer a cruz, né? Todo mundo tem que conhecer a cruz. E aí o Senhor diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz: se alguém quer. Quando o Senhor chama Pedro lá no começo, né? Quando nós vimos, Jesus fala: vinde após mim. Jesus faz um chamado ali para Pedro. Logo, Pedro reconhece, obedece e segue o Senhor. Mas aqui, e lá a gente não vê Deus, Jesus não botando condição nenhuma para ele. Não bota condição nenhuma, né? Como nós dissemos, os rabis, né, impunham um monte de condição para os talmides lá, né, em Israel na época, que queriam ser discípulos de um rabi famoso e aprender daquele mestre. O menino tinha que ter decorado todo, né, o Pentateuco lá, tinha que saber tudo de cor, assim, tinha que ser graduado para poder seguir. Jesus não faz nenhuma uma reivindicação lá, né, não exige nenhuma condição no chamado, mas é de acordo com que eles começam a andar, Jesus agora bota aqui uma condição, né? Uma condição que dá a eles a liberdade de exercer a vontade deles, né? Diz: se alguém quer. Ou seja, irmãos, essa questão toda que nós vamos tratar hoje aqui de cruz, de negar a vontade, né? De deixar o Senhor tocar no nosso eu para quebrar a nossa vontade, quebrantamento e tudo mais, não é imposta para as nossas vidas, né? O Senhor nem coloca assim, né? Mas o Senhor pergunta, né? Ele, né, afirma que se alguém quer. Ou seja, não tem imposição nenhuma. Essa é a principal condição para seguir a Jesus, né, irmãos? Se negar a si mesmo. Negar as nossas vontades, né? E aí ele diz: tome a sua cruz. Aqui a gente vê claramente aquele aspecto que nós temos falado aqui já em alguns estudos, né? Do aspecto subjetivo da cruz, né? Tem a cruz de Jesus. Jesus vai à cruz, né? Pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Esse é um assunto que a gente podia ficar falando aqui a noite toda, né? Mas não é o nosso assunto. Nosso assunto é ver o aspecto subjetivo, o Senhor tratando o coração de Pedro, né? E por assim vai. Mas aqui nesse verso a gente vê como, na boca do próprio Senhor Jesus, como há uma cruz nossa, né? Jesus fala: tome a sua cruz. Cada discípulo tem uma cruz, né? Há uma cruz para os discípulos de Jesus, né? E o que significa, irmãos, tomar a cruz? Para exercitar seu pensamento aí. Essa resposta para um discípulo deve estar assim, ó. Negar a si mesmo. É o que ele já está dizendo aqui, né? No 35 ele vai dizer, né? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Ou seja, é aquele perder para ganhar, né, irmãos? A gente perde. Renúncia. Exatamente. É a renúncia maior aqui, né? Porque a gente está renunciando nós mesmos, as nossas vontades e desejos, né? Para fazer a vontade do Pai. A gente vê o aspecto subjetivo da cruz na vida de Jesus mesmo, né? Ele fala: eu não vim falar as palavras de mim mesmo, mas as palavras do meu Pai, né? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. No Getsemane, que é logo em seguida, né? Um pouco mais para frente, ele vai dizer: olha, Senhor, passa de mim esse cálice, mas sobretudo que seja feita a sua vontade.
subjetivamente também Jesus aplicou a cruz na vida dele ali, o princípio da cruz, de negar-se a si mesmo o tempo todo. Né? Essa é uma condição, irmãos, inegociável para todos os discípulos. Né? Se nós seguimos o Senhor, nós temos essa característica, né, no nosso caminho. Né? Discípulo sem cruz não é discípulo, da mesma forma que evangelho sem cruz não é evangelho. Né? E é um perigo tirar a cruz do evangelho. Achar que Jesus, Cristo, é um sobrenome dele, não é uma função, não é uma obra que ele veio realizar, é o sobrenome dele. Então a gente pode, eu chamo só pelo nome, eu fico com a parte só de Jesus, faz milagres e me ajuda em tantas coisas, me dá paz para o meu coração e tal. Não, tem a cruz, e evangelho sem cruz não é evangelho, né, irmãos? Um parênteses aí interessante nesse texto que a gente leu, né? No comecinho do verso 32, tem uma frase aí. Qual que é? Alguém lê, por favor. Que lindo, né? O que Jesus estava expondo claramente? Para eles. O sacrifício dele. E a cruz, no sentido todo aqui, tanto para os discípulos, tanto, né, sobre a obra que ele realizaria. Baseado no que nós estamos dizendo, irmão, que é um perigo tirar a cruz, a gente vê com Jesus fazendo exatamente o contrário. Jesus expunha a cruz, diz aí, claramente. Olha como que a cruz tem que ser exposta. Tem que falar como que é que fala. Né, expressão popular, falava na cara, né? Sobre a cruz, Jesus não fazia rodeio, né? Claramente. Para falar várias coisas para os discípulos, Jesus às vezes usou parábolas, né? Que são mistérios lá, que estava para quem se chegasse perto. Mas sobre a cruz era algo claro, que devia ser claro para todo mundo. Jesus expunha isso claramente. Que lindo, irmãos. Né, que nós também estejamos expostos a essa, né, exposição de Jesus clara para as nossas vidas, né? Do Evangelho e da cruz. O Evangelho com cruz. Nós vemos a importância central da obra da cruz na vida de um discípulo, né? Claro, né, na vida de um cristão, primeiro no sacrifício de Jesus, obviamente, né, irmãos? Sem aquele sacrifício, né? Mas subjetivamente a cruz na vida de um discípulo, né? É ela que nos conforma a Cristo, que vai nos tratar, vai nos deixar, né, lapidados como a Cristo. É ela que nos faz ser semelhantes a Cristo. Cristo negou a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Ele está dizendo para nós: perde-se, né? Negue-se a si mesmo pela vontade do Pai. Quando nós fazemos isso, nós somos unidos a quem? A Cristo ali, ó. Tende em vós o mesmo sentimento, como nós estudamos, né, em Filipenses. Nós vamos sendo ali conformados a Cristo, né? Nós precisamos ser conformados a Jesus, né, irmãos? Nosso caráter, nosso eu, precisa ser tocado e conformado ao Senhor. Nós vemos na vida de Pedro, por várias vezes aquela vontade dele, né, a natureza dele, agitada, ele pega e em vários momentos ele tinha ideias, aquele eu era muito cheio, né, de Pedro ali. Vocês lembram o Monte da Transfiguração? Que é logo, acho que em seguida até, que ele diz, né, Senhor, façamos aqui então 3 tendas, né, as coisas estão acontecendo. Aí ele tem uma ideia, ela fala assim, bom é estarmos aqui, ele fala, né? Pô, Senhor, isso aqui é muito bom, então vamos fazer aqui 3 tendas. A gente vê ali a carne, né, a natureza, o sentimento, ele estava se sentindo bem, então ele falou, vamos fazer 3 tendas aqui, né, uma para você, uma para Elias, uma para Moisés, E aí a palavra, vem uma nuvem e fala o quê? A ele ouvi. Fala, Pedro, aí eles caem lá, né, ajoelhado, fala, Pedro, a ele ouvi. Pedro tinha uma boa ideia ali, né, de sentimentos. Ele falou, não, Senhor, não interessa o que você está sentindo. Ouve a Jesus. A ele ouvir, dá ouvido às palavras. Jesus ali alinhando, né? É Cristo. Nem Moisés, nem Elias. A ele ouvir. A gente vê os sentimentos ali, Pedro estava se sentindo bem, né? Na questão do perdão também a gente vê a manifestação, né, dessa carne de Pedro. Pedro vai lá para Jesus, né? E fala assim, Senhor, quantas vezes você deve perdoar um irmão? Só que ele já tinha uma ideia, né? 7? Que tinha alguns princípios lá na lei, né? Que falavam que de 7 vezes. Ele disse 7? O Senhor disse 7? Não, 70 vezes 7. Pedro já faz uma pergunta com uma resposta. Ele fala assim, eu tenho uma sugestão, é 7, né? Jesus fala, não, é 70 vezes 7, a seu perdão. Ou seja, em vez de Pedro se conformando a Cristo, Pedro querendo conformar a Cristo dele. Ele falou, Senhor, se Jesus deixasse ele fazer, ele tinha feito lá 3 tendas, tinha perdoado o irmão 7 vezes, falou, agora acabou, 7 vezes. Foram vários momentos, irmãos, que nós vemos essa natureza, essa carne de Pedro se manifestando. Assim é todos nós, irmãos. Nós nos manifestamos de muitas formas. Podem ser de outras, né? Em outros sentidos, em outros aspectos. Mas é a carne, é a nossa natureza, que quer se preservar, que quer botar um limite, que quer a resposta para tudo. Não, até 7 vezes eu consigo perdoar. Passou disso, a gente no fundo quer se preservar, né? Quer se sentir bem.
Foram vários momentos, né, que Pedro passou por esse tipo de sentimento, mas a gente não vai falar de todos, né, disso tudo aqui. A gente vai direto para o auge de Pedro, né? Vamos ver onde que é o auge dessa carnalidade de Pedro, que é onde o Senhor vai passar a tratar com Pedro. Então eu peço para os irmãos abrirem comigo, no capítulo 14, de Marcos mesmo, o verso 27. Esse capítulo 14 aí é um divisor de águas para a vida de Pedro. Todo mundo achou? Diz assim: então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Bom, irmãos, essa passagem, esses momentos aqui que nós vamos ver agora, é o que nós chamamos de o auge aí de Pedro, né? Da carne de Pedro, da manifestação da sua vontade. Diz Jesus, né, no começo do verso aí, né? Está escrito, né? Todos vós vos escandalizarei, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Né? E aí Pedro dá uma resposta para Jesus. Qual que é a resposta de Pedro? 2 palavras, né? 2 no final, né? Mas dizia: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Aí vamos fazer um desafio para você aí. Descobre aí nessa frase, nessa resposta de Pedro, qual que era o problema de Pedro aí. Com 2 letras. Não, de superioridade, na verdade. Ainda que todos, né, ele está se achando melhor, na verdade, né? Sim, ainda que todo mundo se escandalize. Ele não aceita aquela palavra. Jesus falou o quê? Todos vós vos escandalizarei. Aí ele falou: não, ainda que todo mundo se escandalize, eu jamais. O problema de Pedro está nessa frase aí, com 2 letras, né? O Danilo disse mesmo. Eu. Surge aqui o problema de Pedro, né, irmãos? O eu, o ego, a vontade. É ali que Deus precisava tocar, no interior de Pedro. Pedro já tinha vivido muita experiência com o Senhor até aqui esse momento, mas há um momento que o Senhor tem que tratar conosco interiormente, né? No nosso coração. É fundamental que esse momento aconteça, né? O Senhor toca na natureza nossa, né? Em quem nós somos, na nossa fonte mesmo. Claro, irmãos, nessa passagem nós podemos dizer também que Pedro zelava pelo Senhor e ele acreditava, de fato, que ele não ia negar, né? Ele poderia dizer que ele ia se esforçar muito para não negar para o Senhor. Eu, de modo algum, negaria, né? Você vê ali um apego dele pelo Senhor. Fala: não, Senhor, eu não vou te deixar, né? Mas o erro estava justamente aí, que ele estava confiando em quem? Nele mesmo, na carne dele, né? Ou seja, irmãos, aqui é o centro, né, do que nós estamos falando. A autoconfiança e o eu de Pedro, né, irmãos? Era o último obstáculo que precisava cair, né, nesse processo dele de discipulado aqui. O principal obstáculo que precisava cair na vida de Pedro é essa autoconfiança, ele confiar ainda na carne dele aqui. O eu dele ainda era muito forte, né? A palavra diz que ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ou seja, o Senhor deu uma palavra, o Senhor falou: já está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas Pedro se achava a ovelha, né? Ele falou: não, as ovelhas ficaram dispersas, mas eu sou a ovelha. O Senhor não está entendendo. Normalmente a gente... E é interessante, eu acho muito linda a figura da ovelha, assim, toda vez eu acho que eu dou uma paradinha, assim, não é o assunto, mas eu dou um... É aqui que eu fujo do meu assunto, mas eu vou voltar. Porque eu acho muito linda a figura da ovelha, porque ela é muito bobinha, né? Muito burra, assim. Burra, né? O pastor parou de falar lá de guiá-las, ou seja, elas se perdem facinho, qualquer outra coisa distrai elas são fracas, frágeis, têm a perna pequena, frágil e tal. Ou seja, irmãos, pode ser que elas fiquem mais velhas, pode ser que elas sejam um pouquinho mais espertas que as outras ali, mas elas continuam sendo o quê? Ovelhas. Se o pastor não falar ali, né, e no caso aqui, se o pastor for ferido e tirado, elas vão ficar dispersas. Elas não têm característica nenhuma de tomar a frente ali, de ser líder, né? Mas Pedro estava se achando ali a ovelha. Você já achou assim, irmãos? Opa. Nossa. Hein? Compra aqueles sprays que dá um pouco de cor pro cabelo assim, bota nos pelos da ovelha assim, faz uma... Pô, agora eu sou uma ovelha diferente, aí ó, tô uma ovelha caracterizada, né? Agora eu sou outra ovelha. A gente acha que é a ovelha, né? O Senhor precisava tratar com esse eu de Pedro aqui, né, irmãos? Interessante, como nós vimos vários momentos, o Senhor já passou várias coisas com Pedro, né, irmão? Nós vimos semana passada a questão do Pedro andando sobre as águas, né? No finalzinho a gente citou. Quanta experiência maravilhosa ele vivendo ali com o Senhor.
Aí deixa marcado aí em Marcos. Abre comigo em Lucas 22. Por favor. A gente só vai fazer aqui para fechar esse parêntese aí que a gente abriu. Sobre a vida de Pedro. Sobre esse eu dele, né? 22, verso 31 e 32. É o mesmo momento que está acontecendo lá, certo? Em Marcos. Diz assim: Simão, Simão. Quando Jesus chama o nome duas vezes assim, expressa uma tristeza, né? Como ele fala, Jerusalém, Jerusalém. Aí ele fala, Simão, Simão, a ovelhona. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois tu, quando te fortalece, irmãos, olha que interessante. Volta lá para Marcos, vamos deixar aí, mas você já gravou essa palavra aí, né? Na ótica de Jesus, Pedro já estava a ovelha, e na ótica de Jesus, Pedro não era nem convertido. Para ele estava pronto, é exatamente esse o sentido mesmo. Estava pronto. Senhor, só a ovelha, já vi um monte de coisa, o Senhor já me quebrantou lá no começo, na pesca, já estou, ó. Mas para Jesus, ele não era nem convertido. Mas a gente sempre acha que está pronto. Mas a hora que... A gente pode concluir que um discípulo, irmão, que ainda não conheceu a cruz, não foi tocado no eu, na sua vontade, não foi ali, não teve a sua natureza ali modificada, aquele interior ainda está reinando ali no trono. Quem está sentado no trono ali do coração dele ainda é a vontade dele. Aquele que ainda tem esse ali, para Jesus ainda não é o quê? Nem convertido. O conceito de conversão nossa é muito mais simples, né? Muito mais fácil, muito mais legal, né? A gente aprende o evangelho de uma forma muito mais... Mas para Jesus, ele fala, ó, quando você se converter, dá a resposta à altura daquilo tudo que ele estava inflado ali, né? Jesus fala, então tá bom. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Bom, vamos voltar, vamos fechar esse parênteses aí. Vamos... Lá em Marcos, né? 14, nós estamos lendo verso 30 e 31. Pedro diz lá, né? Eu jamais me escandalizarei. Aí Jesus agora vai dar uma resposta, certo? Diz assim, Jesus, né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas diz aí no 31, mas ele insistia com veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim disseram todos. Jesus dá a resposta para Pedro, irmãos. Tu me negarás 3 vezes. Jesus libera ali uma palavra para Pedro. Olha, tudo isso então tá bom. Tu me negarás 3 vezes. E a réplica, né? Ali a tréplica de Pedro diz o seguinte, no 31. Mas ele insistia com mais veemência. O que é insistir? Todos nós sabemos, né? Teimava ali e tal. E veemência? Exatamente. Não sei qual que é a palavra que está na sua versão aí, né? A gente usa a versão RA aqui. Mas a palavra é essa, veemência. E é muito próxima da palavra original mesmo. A palavra ser veemente significa, ó, ser energético, ser forte, né? Ser impetuoso. Então fala que Pedro insistia com mais veemência, com mais força ainda, com energia. Aqui, irmãos, é o auge de Pedro. Pedro falando, não, eu sou muito forte. Energia, olha que o auge de Pedro, que dá a energia da carne dele, da natureza dele. Insistindo com veemência. Né? Vemos claramente como é que ele confiava em si. Pedro confiava em si mesmo ou não? Confiava. Pedro quase está dando toda a garantia aqui para o Senhor. Né? Não, de novo ele fala no final. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Como precisava, né, irmão, se tocar daquela natureza de Pedro, daquela vontade dele que acha que podia todas as coisas. Aquela obstinação dele, né, irmão? Pedro estava irredutível ali, diante do Senhor. Como a carne dele precisava ser tocada, como a nossa natureza precisa ser tocada, né, irmãos? Diz no final aí do verso 31. Qual que é a última frase aí? Assim disseram todos. Interessante, né? Fala que Pedro falou tudo aquilo, certo? Que ia fazer por Jesus,
e tal, eu vou negar, eu não vou negar de modo nenhum, vou dar a vida por você, vou fazer por você. Aí no final, o que diz essa última frase, irmãos? Assim disseram todos. O que acontece? Os outros discípulos estavam dizendo, na verdade, o mesmo. Diz a palavra que eles disseram, eles não seguiram, nem ficaram ali quietinhos, os outros discípulos ficaram calados. Não, diz que eles disseram todos. Irmãos, aqui mostra como todos precisavam ser tratados e todo discípulo precisa ter essa vontade, esse centro aí tocado, né? O interior tocado, modificado. Todos, assim disseram todos, irmãos. Não só Pedro tinha o coração duro ali, né? E a vontade obstinada. Todos os discípulos precisavam. Né? Nós também, né? E que em nome de Jesus ele trate conosco, né? Nosso interior, nosso coração, né? Então Jesus vai começar a tratar, né? E agora nós vamos ver como é que Jesus vai tratar, então, todo esse, né? Tudo aqui a gente está levantando um diagnóstico, a carne de Pedro, todo esse problema. Como é que Jesus agora vai lidar com isso, com esse tipo de natureza? Qual que é a saída de Deus, né? Do Senhor para a nossa natureza, para a nossa carne, para as nossas vontades, né? Ele anunciou lá atrás, né? Tome a sua cruz, esse mesmo semelhante. Mas lá ele anunciou. Isso não era uma realidade. Era uma realidade na vida de Pedro? Aqui? Não. Jesus anuncia lá no capítulo 8. Depois disso passa a renúncia, passa o compromisso, né? E vários momentos Pedro vai caminhando com o Senhor. Aqui a gente vê claramente que Pedro ainda aquilo não era uma realidade. Às vezes a gente pode conhecer sobre a cruz, pode cantar sobre a cruz, pode fazer tanta coisa sobre a cruz. Mas tomar a cruz na nossa vida pode não ser uma verdade, uma realidade espiritual. Até que o Senhor toque, né? Só o Senhor pode fazer essa obra, né? Na nossa vida. Que Ele faça. Nós carecemos, né? Então Jesus vai começar a tratar, certo? No verso 30, diz que respondeu-lhe Jesus, né? Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Jesus libera ali uma palavra, né? Anuncia que o galo cantaria 2 vezes, né? E Pedro negaria 3 ali antes. Jesus conhecia bem o interior de Pedro, né, irmãos? Com certeza, claramente ali, né? O Senhor sonda todas as coisas, nos conhece desde o ventre da nossa mãe, conhece muito bem a nossa natureza. Mas o Senhor precisava levar Pedro, irmãos, também a conhecer a si mesmo. Também a conseguir ver tudo aquilo que nós estamos aqui. Hoje é muito fácil para nós vermos, né? Levantar aqui a vida de Pedro e usar como um modelo, né? Mas Pedro não estava vendo isso ali. Estava cego pela própria vontade dele, pela obstinação dele. O Senhor precisava conduzir Pedro até que ele chegasse num lugar onde ele pudesse olhar aquela natureza dele e ver. Então o Senhor faz o quê? Libera uma palavra para Pedro, né? Tu me negarás 3 vezes. Esse é um fato, irmãos. Nós só vamos entender a cruz, né, e a necessidade da cruz quando nós realmente somos levados pelo Senhor a um lugar que nós podemos ver realmente nossa corrupção. Enquanto nós acharmos que nós somos bonzinhos, que ainda há algo bem em nós, naturalmente, né, pela nossa vontade, a gente ainda não está ali apto para realmente tomar a cruz e anular a nossa vontade. A gente está achando ainda que dá para o Senhor dar uma melhorada. O Senhor está me melhorando tanto, né? Que era o plano. É por isso que o Senhor tem que levar, né, a nossa natureza através de circunstâncias e da vida, né, em um certo momento, nossas vontades elas vão se manifestando. Quando a gente vai tentando andar com o Senhor, aquela santidade dele vai nos constrangendo, a gente vai manifestando essa vontade até que a gente fala, nossa, Senhor, eu sou horrível, né? Miserável homem que sou, né? Pobre, cego e nu. Paulo disse lá em Romanos, né, 7, fala, o bem que há em mim, né? Nem o bem habita em mim, né? Ele fala, nem o bem habita em mim. Isto é, na minha carne, ele fala, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal eu faço sem força nenhuma, né? Pedro precisava ser levado até esse lugar. Né? E Jesus então libera aquela palavra para ele. Aqui é interessante, né? Porque a gente vê como que o trabalhar da cruz na nossa vida tem 2 braços, né? O irmão Romeu Bonelli costuma sempre citar, e eu acho muito interessante como ele descreve. Porque ele divide, assim, dá pra gente entender melhor. 2 braços do trabalhar da cruz na nossa vida. Por um lado, Deus tem a palavra que vai atuando, vai nos trazendo instrução, vai nos libertando. Por outro, é as circunstâncias. Então o Senhor vai arranjando ali as circunstâncias ao redor, vai trabalhando e a palavra vai penetrando. Então vamos trabalhar ali, né, paralelo. Então o Senhor libera uma palavra aqui para Pedro. Ó, tu me negarás 3 vezes. Né? Uma palavra futura, ainda não tinha nem acontecido, né? E agora,
o outro braço do trabalho da cruz vai começar a operar. Né? As circunstâncias vão começar a se prover ali, vão começar a ser providas, né? E nós sabemos muito bem, né, irmãos, onde dá toda essa história aqui de Pedro negando o Senhor 3 vezes, desse galo cantando, né? Interessante que, como está pertinho, a gente pode dar uma olhada. Antes disso, logo depois de ter dado aquele, né, discurso maravilhoso de o discípulo, né? Falava assim, quase que você olha para Pedro e fala assim, não, Senhor, eu vou ser discípulo de Jesus, eu vou ser de Pedro, porque Pedro é a ovelha mesmo, é um modelo, né? Pedro estava naquele auge. E diz a palavra que logo em seguida, né, por exemplo, aí, acho que deve estar no subtítulo da tua Bíblia, que Jesus no Getsemane, né? A próxima passagem aí. Diz que Jesus vai para um lugar, né? Nós conhecemos, né? Jesus vai lá onde Jesus agoniza, né? Ou seja, Jesus vai para o Getsemane. Vocês lembram o que significa Getsemane, né? Sabe? Chama o Jardim das Oliveiras, Getsemane, prensa de oliva, né? É a prensa lá, é onde eram espremidas as... Pedro vai começar ali o quê, irmãos? Uma coisa, né? Circunstâncias vão começar ali a ser prensadas, para que possa dar azeite, né? Enfim. Diz no verso 34 algo interessante, ó. Diz assim, e ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Essa é a angústia de Jesus. Jesus fala para eles ficarem ali e vigiarem com ele, né? Vocês lembram, né? Disso. E aí no verso 37 diz o quê? Que achou-os dormindo. Voltou e achou-os dormindo. Alguém lê inteiro aí, por favor. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro. Disse a quem? A Pedro. Pedro? Aquele mesmo lá de cima aqui? Deu alguns versículos assim. Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Aquele que acabou de falar que ia morrer, né? Foi tudo por Jesus. Rapidinho ali já desbundou, né? Irmãos. Agora é interessante o que ele fala, né? Vigiem. Ele fala o tempo todo vigiem, né? Que você fica assim, é muito na área espiritual e você fica muito na área física, mas é espiritual. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. A batalha ali é espiritual. Então, para que não caiam. Então, por isso que a oração é importante, Deus fez isso, Sim. mas eu não orei. Mas eu não orei para não cair em tentação e depois batalha. Eu passei, né? Aí eu vi o processo duro que eu tive que passar e o sofrimento. A nossa carne é tentada, né? Olha o que Deus fez rapidinho, tá? Eu acordei de madrugada, eu não sou de acordar de madrugada, eu tenho muito sono. Eu acordei de madrugada, me prostrei de joelhos, faz o ano passado, e comecei a orar, eu não entendi o que eu estava orando, eu comecei a orar e orar e orar. Realmente, no dia seguinte, você vai passar luta, ferrenha, mas Mistérios, né? O Senhor está nos levando a um aprendizado. É interessante que Jesus chama Pedro aqui, irmãos, de quê? Marcos está escrevendo o evangelho aqui, né? E aí ele diz assim, voltando achou dormindo e disse a Pedro, né? Chama ele de quê? De Simão. Vocês lembram o significado de Simão, né? Como a Regina estava dizendo. Simão significa aquele que vacila. Vacilante, inconstante, que não consegue ali se manter, né? Constante, vacilante, desequilibrado. É a nossa natureza, né? Como nós dizemos no primeiro estudo. O Senhor está fazendo o discipulado de Pedro, e o discipulado de Pedro vai, né? Quando Jesus encontra Pedro a primeira vez, Jesus diz para Pedro, tu és Simão, tu serás Pedro. Chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, o Senhor está levando ali Simão, né? Daquele inconstante a ser algo sólido, firme no Senhor. É um processo, né? E eu creio que também, né, Regina? Todos nós estamos nesse processo, viu? Fica tranquila. Todos nós vacilamos, tropeçamos, caímos, né? Faz parte esse processo. Né? Tanto que Jesus chama ali, olha Simão, não pode viajar nenhuma hora, hein? Jesus está trabalhando. Aquela natureza dele ainda estava sendo tocada, né? Às vezes o Senhor ainda tem um toque para dar no nosso coração, no fundo, né? Aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Enfim, irmãos, a questão aqui é que Pedro, rapidinho, já mostrou a fraqueza da sua carne. Né? Rapidinho. Aqui é só um parênteses, né? Bom, vamos ver então como é que o Senhor vai tratar especificamente essa questão na vida de Pedro. Abre comigo agora aí no versículo 53. Está tudo no capítulo 14, então a gente pode ir correndo aí, mas... Lembra que os irmãos precisam ter paciência, porque o assunto é temático, então a gente tem que ir pulando, né?
53 e 54, eu vou ler, tá? Diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote e uniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Bom, aqui agora vai ser montado o cenário, aquela circunstância, né? Vai ser ali arranjada, né? Diz a palavra que o Senhor, né, foi preso então, né? O Senhor já tinha sido levado para ser interrogado, né? Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e Pedro estava seguindo Jesus de longe. Olha como a coisa já começa a mudar, né? Rapidinho, lá no Getsemane, na hora que a coisa começou a apertar, Pedro já dormia, já estava... E na hora que Jesus indo para a cruz, todas aquelas circunstâncias acontecendo, Pedro já começa a fraquejar ali de novo, já está seguindo Jesus só de longe. Estava próximo, né, irmãos? Ele estava vendo ali que aquela autoconfiança dele estava começando a ser tocada, né? Estava vendo que ali tinha Jesus ia começar a trabalhar aquilo na vida dele, né? Diz a palavra que, né, Jesus estava lá sendo então interrogado, tal, zombado, né, escarnecido. E nós vemos que Pedro seguindo de longe. Aí Pedro faz o quê? Se assenta para aquentar-se, diz aí, aquentando-se ao fogo. E assentado entre os serventuários. O que é serventuários? São os trabalhadores, são os servos ali do lugar, mas é uma expressão usada também para soldados, né? Para aqueles que prestam serviço ali à justiça, para o palácio. Eram os guardas do palácio ali, no caso, né? Ou seja, Jesus estava sendo lá interrogado, né? Numa sala do lado ali, né? Ele estava no pátio, Jesus sendo lá interrogado, e Pedro vai lá, se assenta para esquentar ali, devia estar frio, né? Com os guardas dali. Os amigos dos guardas estavam lá interrogando Jesus, cuspindo, ultrajando Jesus, e Pedro se assenta ali. Que coisa interessante, né, irmãos? Muito rápido. Muito rápido. Às vezes Jesus começa a tocar no nosso coração, no nosso eu, na nossa vontade. Aos pouquinhos a gente vê que andar com Jesus não é bem o mar de rosas que a gente imaginava. A gente vai se sentar nas rodas dos escarnecedores, como diz o Salmo 1. Aqui, literalmente, Pedro sentado na roda dos escarnecedores. Na verdade, ele foi dos amigos dos escarnecedores. Ele estava ali se disfarçando. Exatamente. Bom, então aí já está começando a ser formado, né, o cenário disso. Vamos para o verso 66, por favor. Pertinho aí. 66 ao 68, eu vou ler. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Bom, irmãos, aqui começa, né, a se cumprir aquilo que Jesus tinha falado para a vida de Pedro. E nós vemos aí que Pedro nega pela primeira vez, e a criada acusa de estar, né, com Jesus. E a resposta dele é: não conheço e nem compreendo o que diz. Então o galo canta. Aí a gente segue, certo? Para a gente não perder muito tempo aí. E a criada, vendo, tornou a dizer, versículo 69, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez negou. E um pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Bom, diz ali que a criada vê ele de novo, né? Passa um momento, ele fala que não era, que não conhecia Jesus. A criada encontra Pedro de novo, fala: você estava com ele. Né? Fala para quem está em volta ali, diz aos circunstantes, aqui quem estava ali por volta, né? Você estava com ele. Aí Pedro nega pela segunda vez. Diz a palavra. E aí pouco, né, como foi nesse momento, nessa segunda, Pedro nega, né, e diz, desculpa, irmãos, perdão, me perdi aqui. Pouco depois os que ali estavam, essa na verdade é a terceira, né? A criada diz aos circunstantes, né? Pedro nega. E aí no 70, nós vemos que pouco depois os que ali estavam também disseram a Pedro: Verdadeiramente é um deles, porque tu também és Galileu. Aí no 71 que ele vai negar a terceira vez, certo? Desculpa que eu me perdi aqui. Ou seja, Pedro negou de novo, agora nós estamos indo para a terceira. Nessa terceira, diz que todos, né, e poucos depois, os que ali estavam, ou seja, todo mundo que estava ali em volta, disseram para Pedro:
Verdadeiramente, eles tinham certeza que ele era um deles, porque tu também és Galileu. Aqui, irmão, só para nós fazermos um parênteses, é aquelas circunstâncias que nós estamos falando do trabalhar da cruz, né? O Senhor lançou uma palavra e aqui todas as circunstâncias arranjadas. Não, Pedro nega a primeira, então vem lá um e pergunta, né, a criada de novo, para ele negar a segunda. E aqui na terceira, né, na terceira acusação, de novo. E aí nesse caso aqui, todo mundo já foi lá e acusou ele, né? E dizendo ainda, verdadeiramente és um deles. E aí no 71, diz o seguinte: ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Ah, irmãos, aqui é o ponto central. É tudo ainda para a gente chegar aqui, né, nessa terceira. Essa terceira tem algumas coisas a mais para a gente ver, né? O que tem de diferente quando ele nega a terceira vez? Diz aí que ele começou a praguejar. O que significa praguejar? Você sabe? No original a palavra é anatematizar, né? Que é maldito, né? Dizer que é maldito, amaldiçoar Jesus. Pedro negou Jesus, irmãos? Negou. Mas não só negou Jesus. Jesus diz, tu me negarás, né? Lá. A natureza de Pedro, aquela carne, vai além do que Jesus tinha dito ainda, né? Não só nega, mas amaldiçoa. Diz palavras de, né? E não conhece esse homem. Começou a praguejar. Né? Pedro amaldiçoa Jesus. Praguejou, né? Com a vida dele. Aqui na minha versão ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Eu entendo que ele começou a se desfazer dele mesmo. Ele estava acreditando no que ele estava fazendo. De novo ele jurou: não conheço o homem de que vocês estão falando. Tem que dar uma olhada nas versões. Tem que ter um pouco de cuidado com essas versões traduzidas para os dias de hoje, que às vezes elas fogem um pouco do sentido original. Então é bom sempre você ter uma outra Bíblia ou mais duas versões assim junto para você ir lá dar uma olhada. Se as outras duas dizem o contrário... É só NVI? Ah, legal. Bom, é uma visão respeitada, mas no original a palavra aí diz que ele começou ele anatematizou, né? A palavra é que ele praguejou, né? Ele jogou praga, né? Como se ele tivesse tido lá algum xingamento, alguma coisa. Não, esse Jesus aí que... Como a gente faz, né, irmão? Se você é acusado de uma coisa, você está querendo desviar as ideias para si mesmo ali, que você não faz parte daquilo mesmo. Pedro fez o que ele podia fazer para negar o Senhor. O que ele podia fazer? Ele jurou. Não, eu juro que eu não conheço esse aí. E ainda falou mal, né? Vamos colocar assim. Ele falou, Em seguida ele fala, não conheço esse homem de quem falar. Ele fala, não, eu nem conheço. Esse aí, vixe, esse aí maldito. Ele não estava querendo dizer a si mesmo, e sim... É o Senhor, é o Senhor. Querendo se esquivar, né? Pedro aqui não estava nem um pouco preocupado com o Senhor. Mas, na verdade, querendo preservar ele mesmo, né? Sim. Então a gente pode entender que, de certa forma, ele não se xingaria para si, né? Não, ele tá querendo se esquivar daquilo, preservar a vida dele, né? A palavra era lá no começo, né? Tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo. Pedro não estava negando assim. Pedro estava negando a pessoa errada ali, né? Jesus deu uma palavra atrás, negue-se a si mesmo. Pedro estava negando, na verdade, a Jesus. Mas aquilo, na verdade, era só para manifestar, né? Aquela carne, aquela natureza dele. Para que o Senhor pudesse tratar, né, irmãos? E aí diz no 72, irmãos. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Aquela palavra que o Senhor tinha dado para ele. E aí diz no final que, caindo em si, desatou a chorar. Enfim, irmãos, o galo canta pela segunda vez, né? Depois daquela terceira negação de Pedro. Né? E Pedro se lembra do quê? Do que Jesus falou. Das palavras de Jesus. Olha que interessante aquele trabalhar, né, nas circunstâncias. Jesus tinha dado uma palavra e as circunstâncias se arranjaram. Aí aquela palavra fez sentido ali, de repente, para Pedro. Vamos dizer que Pedro estava cego ali, não estava enxergando mais nada. Tanto que fala que, o quê? Pedro, né, depois, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, desatou a sinal. Diz a palavra, irmãos, que Pedro caiu em si. Por que Pedro caiu em si? Se ele caiu em si, é porque como ele estava? Não estava. Ele estava em si. Estava o quê? Fora de si, né? Exatamente. Toda aquela aparente força de Pedro, né, na carne, aquele Pedro que estava dizendo aquelas coisas lá naquele começo, que agora estava aqui negando. Tudo aquilo, irmãos, não era a verdade de Pedro ali.
Não era a realidade dele, interior dele. Aquilo era uma manifestação da carne, da vontade dele. Só agora aqui que ele é trazido para si, aquelas circunstâncias e o trabalho do Senhor traz ele para si. Aí diz a palavra que ele, caindo assim, desatou a chorar, irmãos. A verdade de Pedro não era essa, né, irmãos? Pedro volta para si. A verdade de Pedro, né, irmãos, é aquela que nós temos visto desde o começo, né? Simão, inconstante, que duvidou de várias vezes da palavra, né? Pedro diz, por que duvidaste, homem de pequena fé? E tantas vezes o Senhor foi tratando com ele, e tratando. Chamou ele lá da Galiléia dos gentios, como nós vimos, né? Lugar de trevas, lugar onde jaziam em trevas. Assim é como todos nós, irmãos. Isso é um paralelo, né? Para as nossas vidas. O Senhor trabalhando aqui na vida de Pedro. E o diagnóstico de Deus para a vida de Pedro era aquele. Que ele era inconstante. A verdade do Senhor para Pedro era essa. Que ele era inconstante. Que ele vinha lá de um povo que vivia em trevas, né? De uma natureza, né? Que vivia para fazer suas próprias vontades. Em vários momentos Pedro manifestou sua vontade, né? Enfim, irmãos. Podemos dizer que a verdade de Pedro não era aquela que estava de toda aquela força. A realidade dele ali, espiritualmente, era de fato que ele era incapaz de seguir o Senhor e de manter a sua palavra ali, né? Honrar aquilo que ele tinha dito para o Senhor. Como nós vimos logo em seguida, lá no Getsemane, né? Ele acabou de dizer aquelas coisas, logo em seguida, ele já dorme e já não consegue vigiar nem um pouco. Aquilo, irmãos, é um exemplo claro do que acontece nas nossas vidas, quando a gente age na carne. A gente não consegue sustentar as nossas palavras, né? Quando a gente faz a nossa força, a nossa vontade. Às vezes a gente se dispõe para fazer alguma coisa, fazer a obra do Senhor, fazer tal coisa, fazer tal... E aí, pouco tempo depois, a gente já não está mais... A gente fez um entusiasmo, porque a gente achou que era legal, que era bonitinho. Né? E aquilo que nasce na carne, Romanos 8 lá, né? É carne. Né? E o que nasce no Espírito é Espírito. Se a natureza de Pedro não fosse mudada para que as coisas começassem a nascer no Espírito da parte do Senhor para a vida dele, ele ia continuar dando frutificando para a carne. Frutificando para a carne. E a carne não se sustenta. É muito rápido. Você viu ele já, no Getsemane, ele já fraqueja. Não, a carne não se sustenta por si só, irmãos. Nossa natureza carnal ela é totalmente inconstante. Totalmente. Jesus precisava tocar lá no fundo, irmãos. Com certeza, irmãos, esse quadro, esse diagnóstico, né, da verdade de Pedro, como nós estamos relembrando aqui, não é bonito, né? Não é algo bonito de se dizer, Pedro, ele é... Não, na verdade, aquela não era a realidade de Pedro. Era tudo bonito lá, mas não era a realidade. A realidade era que ele era inconstante e tal. E o Senhor precisava tocar o seu interior. Com certeza não é a realidade dele. Não era a realidade dele, né? Não é bonito. Mas esse é o diagnóstico de Deus, irmãos, para o eu, não só de Pedro, mas de todos nós, né? Esse era o diagnóstico de Deus. Deus só falava, Pedro, agora saiu o exame, tá bom? Você negou 3 vezes, aí Pedro cai em si e vai desata a chorar. Como se o Senhor falasse, agora tá aqui o diagnóstico, tá vendo? Lembra que nós falamos que o Senhor precisava levar Pedro a ver a si mesmo, a ver a sua natureza, a ver como ele era fraco, sendo constantemente levado até que ele se quebrantasse, parasse de resistir, de ter aquela dureza, né, no coração, até que o Senhor pudesse, que ele mesmo pudesse ver. Talvez agora ele entendesse melhor a necessidade, como Jesus diz lá atrás, né? Jesus começou a expor a eles claramente que era necessário que ele fosse à cruz. Por que é necessário que Jesus vá à cruz, irmãos? Porque a nossa natureza precisa ser mudada. Era necessário. Ele foi porque ele quis, né? Era a obra dele, ele tomou a cruz, mas foi por nós, era necessário, ele tomou a cruz no nosso lugar, né? A nossa natureza é corrupta. Irmãos, para esse quadro, Deus não tem remédio, não tem conserto, né? Ou como eu vi um irmão dizer uma vez, não tem lanternagem, né? Tem aquele conserto de carro que às vezes você pega, né, dá uma consertadinha, faz um negócio lá no motor e tal, e continua andando, então tá bom, então Deus dá uma modificada, né? Não tem remédio, não tem um tratamento. O veredito de Deus para essa natureza, para o nosso eu, qual que é? Cruz. Qual que é o lugar do nosso eu? Você não pegou nada com tudo, fica com isso. Da nossa vontade. É o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Jesus põe o siga-me no final, ele não fala, vem me seguindo. Aí você começa a se negar a si mesmo, aí você toma a sua cruz e tal, todo mundo fala, não, o siga-me, o verdadeiro siga-me fica pro final. Que aí sim você é capaz de segui-lo. Porque você vai segui-lo, não fazendo a sua vontade, do jeito que você acha que deve ser, mas fazendo a vontade do Pai. Enfim, irmãos, para esse eu só há um lugar, cruz. Para Pedro, irmãos, nós podemos, né, tentar entrar naquele cenário ali, naquele momento, tentar imaginar Pedro caindo em si, começou a chorar, né? Com certeza ele tinha negado, né? Nós já dissemos, né? Nós vimos
tinha negado, tinha até amaldiçoado o Senhor, e depois disso, o Senhor ali vai ser, né, crucificado. Ou seja, não teve ali nenhum tempo para ele, né, ver o Senhor de novo. Tem em um outro momento, um outro evangelista relata que o Senhor olhou para Pedro nesse momento, antes do último galo cantar aqui, fala de Jesus olhando para Pedro, aí que Pedro caiu em si. Então, junto com a palavra vem um olhar ali de Jesus ainda, né, que ele foi o último olhar de Pedro para Jesus, antes da cruz. Como se Pedro dissesse, ó Senhor, nossa história foi tão bonita desde o começo, termina assim agora, né? Para ele, talvez, né, com certeza na cabeça de Pedro aquele ali seria o fim, né, irmãos? O Senhor tinha ido, morrido e dado a sua vida lá naquela cruz, estava morrendo na cruz, sendo esbofeteado e aí vai ser entregue na cruz. E interiormente Pedro também estava morrendo. Desde que a gente faz isso sempre, né? Nem Pedro fez, a gente nega mesmo. Aí quando a gente cai em si, a gente reconhece, né, a nossa necessidade. Não dá a impressão e faz uma certeza de que Jesus está olhando mesmo, né? Como ele olhou para Pedro. É essa sensação que eu tenho. Né? Com certeza. Com certeza. Aí a tristeza dele foi maior ainda, né? Ele conhecia aqueles olhares, né? Diz que, né? Com certeza, irmãos, nesse trabalhar todo, né? Pedro está ali em profunda tristeza. Quando nós somos tocados lá no eu, na nossa vontadezinha, lá no nosso porãozinho, que é quase intocável, nos gera uma tristeza, né? No começo gerou dureza em Pedro, assunto sobre cruz, negar a si mesmo, sua vontade. No final foi tristeza. A gente não gosta de ser tocado lá, né, irmãos? Com certeza. Mas o Senhor precisava tocar ali, quebrantar. Diz em Mateus que, quando ele sai, diz assim, né? Nesse mesmo final, diz assim, saindo dali, chorou amargamente. Fala que chorou amargamente. Irmãos, sim, era um momento de tristeza para a vida de Pedro, mas aquela tristeza tinha um propósito, né? Paulo diz em 2 Coríntios 7,10, só vou citar para os irmãos, diz assim, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Essa aqui não era uma tristeza comum que Pedro estava sofrendo, mas era uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para salvação. Irmãos, Jesus estava querendo o quê? Pedro se achou o cara lá, né, e tal. Jesus estava querendo levar Pedro ali a sofrer, a falar, vou acabar com esse Pedro aí agora, vai me negar 3 vezes. Então, essa era a intenção de Jesus para Pedro? Qual que era a intenção? Salvação. 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 Jesus estava querendo salvar, né? Era o amor de Deus que estava gerando todas aquelas circunstâncias para fazer aquele tratamento em Pedro. Ou seja, irmão, um parênteses aqui também. A tristeza, às vezes, no caminho com o Senhor faz parte. Vocês já pararam para pensar nisso? Já se viram assim? Muitas vezes a gente encontra um irmão triste, a gente já quer logo... Vem cá, vamos alegrar, vamos para uma festa, vamos fazer uma coisa, vamos agitar esse irmão, tá meio caidão. Ô, irmão, a alegria do Senhor, cadê? Então, o Senhor pode estar tratando algo muito particular com aquele irmão, quebrantando o coração, fazendo uma obra maravilhosa ali naquele meio. E a gente está querendo quase que levar o irmão ao psicólogo, dar remédio para ele. Há uma tristeza segundo Deus, irmãos, que produz arrependimento. Faz parte, às vezes, nós somos quebrantados, entristecidos. Eu já me vi assim muitas vezes. Senhor, qual que é o meu problema? Bom, Senhor, por que eu não tenho essa alegria do Senhor que os irmãos têm aí, essa coisa, muitas vezes... O Senhor está tocando lá, irmão, está trabalhando na nossa vida, faz parte, às vezes, do trabalho do Senhor. Mas ela tem um fruto, ela produz arrependimento para a salvação. Irmãos, para Pedro ali era o fim dele, certo? Pedro podia falar assim, acabou. Aqui, e o Senhor vai morrer na cruz ainda, nossa! Imagina lá a notícia chegando para ele, né? Ele acompanhando lá de longe as coisas. Ó, o Senhor realmente foi. João voltando, né? Vocês sabiam que qual que é o único discípulo que vai até a cruz com Jesus e fica até o final? João. Imagina João voltando lá, falando, e aí, João? Realmente, o Senhor já me entregou. Aí Pedro fala, nossa, e agora, né? Aquele desespero. Irmãos, com certeza para Pedro era o fim, era um momento de angústia, mas para Deus era um começo. E um lindo começo, na verdade. Né? Um novo e vivo caminho, né? A cruz, irmãos, é fim muitas vezes para o nosso eu, mas é um começo para uma nova vida com o Senhor, com Jesus, com Cristo, né? Aquilo que era só trevas ali, de repente vai clarear. O Senhor tinha um propósito para tudo aquilo, né, irmãos? O Senhor deixou Pedro ir se debater bastante, né? Até o final. Vocês já ouviram aquela ilustração? Acho que eu já até contei uma vez assim, do exímio nadador. O irmão Otmani que conta num livro dele, que
é o seguinte, né? É uma ilustração, mas ele viveu, né? Foi uma coisa que ele passou uma vez e ele tirou um princípio muito lindo de lá. Ele falou que uma vez estava num acampamento e tinha um lago no acampamento, um rio assim onde eles nadavam, às vezes, né? Tinham as atividades e tal. E falou que um certo dia lá ele estava na beira do lago e tinha um irmão lá dentro da água lá, começou a se afogar. Perdeu lá, teve uma cãibra, né, na verdade. Ele tem uma cãibra, ele começa a se afogar lá, ele começa a perder a força. Aí tinha um desses irmãos, todo mundo conhecia, que era o exímio nadador, ele chama bem assim. Ou seja, era o nadador, era o Gabriel do negócio. Nadava muito bem. E aí ele, né, todo mundo, o que aconteceu? Tem alguém se afogando, olhou lá pro fulano de tal, que é o nadador, né? Aí ele disse que o rapaz ficou assim, ficou com o braço cruzado, lá ficou na dele. E a pessoa lá, indo mais profundo, a correnteza levando, e o cara se debatendo. E ele ficou pensando com ele, né, tentando fazer sinal de longe, e aí? O cara era o que sabia nadar, e era um lugar difícil de nadar. Aí disse que ficou, deixou o cara se debater, aí o cara se debatia, aí de repente começou a ficar fraco lá, a pessoa, tava com uma câimbra, só conseguia nadar um pouco, mas começou a perder força, aí ficou fraca. Foi ficando fraca, começou quase que a boiar lá. Aí o cara pulou, foi lá, entrou lá, tirou, e conseguiu tirar rapidinho. Aí ele disse que ele ficou assim, ele falou, isso não é cristão, que isso? Isso não é um acampamento cristão, como que esse irmão faz isso e tal? Aí ele fala que na primeira oportunidade que ele teve de cruzar com esse irmão, ele foi lá e falou, seu irmão, como assim? Você deixou o cara quase morreu. Né? Ele falou assim, não, eu sei muito bem o que eu estava fazendo. Né? Falou, se eu fosse naquela hora que ele estava no máximo da força dele, lá se debatendo, eu tentaria me agarrar a ele e ele se debateria, se prenderia em mim de uma forma, tem a correnteza, eu podia perdê-lo. E para não perdê-lo, né, eu preferi esperar e deixa ele perder a força, aí quando eu vou lá, você viu que eu pude tirar ele rapidinho. E daí é onde o irmão Otmani tira essa lição, né? Ele fala assim, nossa, que lindo, né? Como é assim o trabalhar do Senhor com a nossa vontade, com o nosso... Às vezes o Senhor precisa deixar como Pedro aqui, ó, se debater bastante, gasta bastante sua força, energia, não vai negar, não vou, eu jamais, e aí vai na nossa vontade, Aqui Pedro estava já no... E aí então o Senhor vai, né? O nosso exímio nadador celestial vai lá dar um mergulho. Agora pode resgatar Pedro com segurança. Importante, Pedro conheceu o final das forças dele ali, né? Viu a carne dele, viu a corrupção, né? Agora sim o Senhor podia resgatá-lo, enfim, plenamente, né, irmãos? Mas esse é um assunto para o nosso próximo estudo, né? Que é o consolo do Senhor, né? E como que essa tristeza de Pedro aí, todo esse momento, não ficou sem consolo. De forma nenhuma. A gente vai ver como que é lindo o trabalhar do Senhor, né? Quando ele se reencontra com Pedro. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque a Tua palavra é rica demais, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é precioso para as nossas vidas, Senhor Jesus. O Teu falar é tão singular, Pai, para o nosso coração. Quanto nós carecemos de ouvir mais, Senhor Jesus. O Senhor continue a falar conosco, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar essa semente no coração de cada irmão aqui, Pai. Seja, independente da forma como o Senhor falou a cada um, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem uma multiforme graça, Pai. Então que o Senhor arregue, Pai, essa semente e dê crescimento, Pai, para a vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê a graça, Pai, de realmente vermos essa realidade, Pai, da cruz, tanto no Calvário quanto na nossa vida, Pai. No dia a dia, Senhor Jesus. Que ela seja uma realidade espiritual na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.